Fala aí, mergulhador! Você é usuário do Eclipse ou de alguma outra ferramenta baseada no Eclipse, como o STS, né, o Spring Tools, ou qualquer uma outra? Então é com você mesmo que eu quero falar. Você sabia que se você conhecer pelo menos os principais atalhos e algumas configurações da ferramenta, você consegue elevar seu nível de produtividade para um nível bem alto, de forma que você vai ter mais tempo para fazer suas coisas, descansar ou estudar, entregar seus projetos no prazo, ou quem sabe até adiantar os prazos dos seus projetos, né? Isso parece interessante para você? Então é isso que você vai aprender nesse vídeo. Eu vou te apresentar aqui os principais atalhos e algumas configurações que eu uso no meu dia a dia. Algumas delas eu ainda não tive o hábito de usar tanto assim, com tanta frequência, mas eu selecionei aqui os que, na minha opinião, são os mais importantes para você ter uma alta produtividade no Eclipse. Beleza? Vamos comigo? Mas antes, eu queria te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos que também são usuários do Eclipse. Tá joia? Posso contar com você? Então, vamos lá. Então, beleza, eu estou usando aqui o STS, o Spring Tools for Eclipse, né? Que é uma ferramenta baseada no Eclipse, porque eu uso bastante Spring, ensino, temos curso aqui na AlgaWorks sobre Spring também, né? Então vamos lá, vamos começar primeiro com atalhos bem úteis para edição de código. Vou separar assim por categorias, acho que vai ficar mais fácil também. Então vamos lá, edição de código. Bom, primeira coisa, vamos abrir aqui uma classe qualquer, vou abrir aqui essa ordem, na verdade vou abrir essa aqui, ó, cadastro cliente service. O primeiro atalho é o Ctrl espaço, um atalho muito simples, talvez você já até conheça, mas eu não posso deixar de falar desse atalho, que ele é muito útil mesmo, tá? Ctrl espaço, ele inicia uma assistência de conteúdo, então, olha só, Ctrl espaço, inclusive Ctrl espaço tanto no Mac como no Windows e Linux, tá? E ele inicia então um assistente de conteúdo onde ele vai tentar te ajudar com o código que você precisa nesse momento, tá? Aqui, claro, eu coloquei Ctrl espaço sem nenhum contexto, então ele fica um pouquinho perdido, mas ele mostra alguns métodos que a gente pode chamar. Deixa eu fazer um pouco diferente. Por exemplo, se eu colocar assim, ordem serviço, não, vou colocar cliente mesmo, cliente, aí eu vou colocar assim, ó, Ctrl espaço. Veja que ele me sugere um nome de variável cliente 2. Me sugeriu cliente 2, por que cliente 2? Porque a variável cliente já existe, né? Que é o argumento que nós recebemos, então ele colocou cliente 2. Tá vendo? Ele é esperto, né? Deixa eu colocar aqui cliente repository, na verdade é o mesmo tipo em cima, não tem problema, tá? Mas Ctrl espaço, veja, ele já me sugeriu aqui cliente repository 2, também porque já existe aqui o cliente repository. Então, ele ajuda em diversas maneiras, dependendo do contexto. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, ordem, colocar só ord, aí Ctrl espaço. Veja que ele me sugere aqui importar, inclusive, ele já importa para mim, se eu dar um enter aqui agora, ó, ordem serviço, importar e usar essa classe ordem serviço para definir uma variável aqui, ó, ordem serviço. Inclusive, ele já importou aqui em cima, tá vendo? E se eu der agora um espaço e Ctrl espaço, ele já está me sugerindo aqui ou ordem de serviço ou apenas serviço, o nome de variável. Vou colocar ordem de serviço aqui, ponto e vírgula. Então, olha só, or não, né? Eu peguei errado aqui, ó. Vamos colocar assim, ó, ordem, Ctrl espaço, ó. Só com Ctrl espaço eu já digitei, vamos dizer assim, duas palavras aqui, né? O tipo ordem serviço e a variável ordem serviço. Então, é um atalho simples e que ajuda bastante, tá? Outro atalho de edição de código é um atalho de organizar os imports. Para organizar os imports, o que significa organizar os imports? Significa, por exemplo, aqui, ó, vou apagar esses imports aqui, ó, esse aqui. Inclusive, esse é um atalho que eu estou usando agora, ó, excluir linha. Daqui a pouco você vai aprender ele, tá? Como excluir uma linha inteira, tá? Sem ter que ficar selecionar ela e dar um delete. Mas vamos lá, daqui a pouco você aprende ela. Excluir algumas linhas aqui. Veja que a gente está com problemas no nosso código porque nós precisamos importar vários tipos, né? Eu posso, então, usar aqui o atalho de organização dos imports, que no Mac é Command-Shift-O, Windows e Linux, Ctrl-Shift-O. Então, Command-Shift-O, que já que eu estou usando no Mac, veja que ele importou tudo e colocou aqui em cima. Vou dar um Ctrl-Z para você ver isso acontecendo. Command-Shift-O ou Ctrl-Shift-O. Veja que ele adicionou os imports aqui para a gente que precisava. Claro, porque ele encontrou facilmente. Se ele não encontrasse, logicamente ele não ia fazer isso para você, né? Então, ele faz isso, mas não só isso. Se você estiver usando aqui
Deixa eu importar aqui, por exemplo, vou importar aqui ordem serviço. Porém, a gente não está usando o tipo ordem serviço no código dessa classe, certo? E aí, inclusive, o Eclipse dá um aviso aqui falando que esse import aqui nunca é usado. Quando a gente faz o Ctrl+Shift+O, o Command+Shift+O, ele organiza os imports. Ele não só importa, ele organiza. Então, ele vai remover aquele import, tá vendo? Dei o Command+Shift+O aqui, ele removeu aquela importação que não estava sendo usada. Um outro atalho bem legal para edição de código é o de formatar código. O que é o formatar código? Imagina que a gente está aqui escrevendo aqui o nosso código e ficou com a formatação errada, assim, sei lá, parênteses tudo junto. O que mais a gente pode fazer aqui para ficar bem feio mesmo? Não sei. Tipo assim, assim, enfim. Imagina que você pega um código como esse aqui. Espero que não, mas acontece, infelizmente, a gente pegar alguns códigos bem feios fora do padrão, né? Então a gente pode usar os atalhos de formatação de código, que no Mac é Command+Shift+F, Windows e Linux, Ctrl+Shift+F. Então vou digitar aqui o atalho, olha só. Ele formatou dentro das convenções pra gente, tá vendo? Vou dar um Ctrl+Z para você ver, olha só. Espaçamento, alinhamento, indentação, tudo isso ele vai formatar o código inteiro desta classe que está aberta no momento, porque eu vou dar um Command+Shift+O, no caso que eu estou usando o Mac, na classe inteira, tá? Porém, se você quiser fazer essa formatação apenas, vou dar um Ctrl+Z de novo, apenas em um trecho de código, você pode selecionar, por exemplo, selecionei aqui Command+Shift+O, veja que ele formatou apenas o código selecionado, não formatou aqui, tá? Então você pode fazer isso de forma contextual apenas no código que você selecionou ou na classe inteira. Vou fazer de novo na classe inteira, porque eu gosto de código bem feitinho assim, formatado. Agora, acontecem algumas exceções, tá? Às vezes você não quer que ele formate o código para você. Principalmente quando você está usando alguma API que tem linguagem fluente, que você vai, um builder, por exemplo, né? Então você não quer que ele formate. Por exemplo, supondo, não seria o caso aqui, eu acredito, na minha opinião, eu deixaria assim mesmo, tá? Mas só para você entender, supondo que aqui eu queira deixar exatamente assim. E aí se eu dou um Command+Shift+O, ou se eu compartilho esse código com algum colega de trabalho e ele faz isso, o código volta para cá. Então se você quiser fixar o código com essa formatação, você pode dar um Ctrl espaço aqui, ó, digitar aqui, ó, Formatter Off. Vou desabilitar a formatação. E aí eu vou mover aqui. Então, veja o que eu estou fazendo. Eu estou desabilitando o formatador a partir daqui e a partir daqui eu estou habilitando novamente. Ou seja, o trecho de código entre um e outro vai ficar... eu vou impedir que esse atalho formate o código para mim, tá? Porém, se eu fizer isso aqui agora, Command+Shift+O ou Ctrl+Shift+O, formatou. Quer dizer que ele não respeitou, dei um Ctrl+Z de novo, ele não respeitou essas instruções aqui que eu coloquei num comentário. Por quê? Porque a gente precisa habilitar essas instruções. Por padrão, ela vem desabilitada na configuração aqui do Eclipse. Então, eu vou aqui nas preferências do Eclipse, ou do STS no caso, e vou procurar aqui nesse menu Java, Code Style, depois Formatter, e veja que a gente tem aqui alguns perfis de formatação. A gente está usando aqui o Eclipse como padrão. Vamos continuar usando ele, mas nós vamos editar e criar um novo. A gente vai criar um novo, editar, né? Quando a gente fizer essa edição, como ele é built-in aqui, né? Ou seja, ele é nativo do próprio Eclipse, esse estilo de formatação. Quando eu editar e alterar, nós vamos criar um novo profile aqui, tá? Um novo perfil de formatação. Então, eu cliquei em Edit e a gente agora acessa esse On-Off Tags, Off-On Tags no caso aqui, né? E aqui, ó, habilitar Off-On Tags, o Formatter Off, Formatter On. Então, nós habilitamos isso aqui. Agora, está aparecendo aqui uma mensagem falando que esse aqui é um profile nativo, built-in, né? A gente tem que trocar o nome dele e criar um novo. Então, vou colocar assim, Eclipse-Thiago. Beleza? Vou criar então agora sim, vou clicar em OK. Veja que criamos aqui um profile Eclipse-Thiago. Esse profile aqui, esse perfil, né, de formatação, ele está habilitado. Então, o Off e On Formatter, né? Eu vou clicar agora em Apply and Close. Agora sim, vou dar um Command+Shift+O. Veja que não acontece nada, ó. Eu vou tirar a formatação aqui para a gente ver acontecendo as coisas aqui, ó.
Tá tudo sem formatação aqui embaixo. Aqui nós não queremos que ele mexa. O restante sim. Vou mexer aqui também. Olha só, Command Shift O. Ele formatou todo o código, exceto o local onde está delimitado aqui que eu quero desligar a formatação. Tá? Isso aqui é útil em algumas situações. Você cria um certo ruído aí no código, né, com esses comentários aqui, porém é o preço que se paga para desabilitar a formatação exatamente num trecho de código, beleza? Ainda em edição de código, vou mostrar para você agora o Quick Fix, ou seja, correção rápida, né? Imagina que você digita assim, por exemplo, imprimir. Não faz sentido aqui com código, tá? Mas só para você entender, imprimir. Esse método não existe, ele não existe aqui, tá? Então, o Eclipse está falando, opa, esse método não existe. Você tem que fazer alguma coisa, você quer criar esse método, né? Se a gente passar o mouse em cima, ele faz isso. Se a gente clicar aqui, ele vai ajudar a gente. Mas se você quiser fazer com um atalho, você pode digitar Command 1 no Mac ou Ctrl 1, Windows e Linux. Então, estou no Mac, Command 1. Veja que ele já sugere aqui, cria um método imprimir, já que ele não existe, você quer criar ele, eu dou um Enter e ele cria um método privado chamado imprimir e já chama ele, tá vendo? Então, o Command 1 ou Ctrl 1 é um quick fix, não é só para esse caso quando o método não existe, tá? Qualquer erro que tiver no código, qualquer warning, né? Ou seja, qualquer aviso que você tiver no código que aparece em amarelo, você pode ir em cima dele e digitar o Ctrl 1 ou Command 1 e o Eclipse, se ele tiver alguma sugestão, ele vai te sugerir o que você poderia fazer para corrigir aquele problema, tá? Por exemplo, um outro caso aqui, ó, New fornecedor. Bom, essa classe fornecedor, ela nem existe, né? Então, eu vou dar um Command 1 aqui, ou Ctrl 1, e ele vai, uma das sugestões que ele me dá aqui, ó, criar a classe fornecedor, já que ela não existe. Se ele encontrasse essa classe, inclusive, se ela existisse, ele ia sugerir importação, tá? Mas nesse caso não existe, ele sugere a criação, dou um Enter, e eu posso criar a classe onde eu quiser, só dar um Finish. Não vou criar, tá? Mas eu poderia criar a classe. Aliás, vou criar sim. Vou criar aqui, depois eu apago ela, vou criar esse pacote aqui mesmo. Dá um Finish, veja que ele cria a classe e já importa ela automaticamente aqui pra gente, tá vendo? Quer ver? É porque está no mesmo pacote no caso, né? Como está no mesmo pacote no service, ele não precisou fazer um import, mas se tivesse em outro pacote, ele ia fazer um import para a gente. E olha só, se eu fizer aqui um new ordem serviço, essa classe ordem serviço existe, só que ela não está importada. Se eu der um command 1 aqui, ele sugere a importação dela, tá vendo? Então eu poderia importar com o nossa, agora eu me confundi, command shift O, né? Que é a organização de import, ou Ctrl Shift O, que eu já expliquei antes, ou ainda com Command 1 também, que ele vai, na verdade, o Command 1 ele vai sugerir sempre uma solução melhor, entre aspas, né? Nem sempre pode ser, mas ele vai sugerir as soluções que ele encontra para você, para facilitar a sua vida. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar o código como estava antes, beleza? Agora eu vou abrir uma outra classe aqui, vou abrir a classe cliente e vou excluir esses métodos getters, os métodos setters, hashcode, equals, vou excluir todos esses métodos. Você sabe que esses métodos aqui são códigos boilerplate, né? Aqueles códigos repetitivos que a gente tem que gerar. Eles não agregam tanto valor assim, mas eles precisam existir. Claro que existem ferramentas para ajudar isso aqui, como o Lombok, que não é o assunto desse vídeo. Mas se você quiser, então, gerar esses métodos getters, setters, né? Como que você faz aqui por atalho, né? Um atalho. Como que você faz? Bom, eu vou digitar aqui Command 3 ou Ctrl 3, tá? Dependendo do sistema operacional. Vou digitar aqui Command 3, já que eu estou no Mac. Ele vai abrir, então, aqui esse Quick Access aqui, né? Um assistente rápido para a gente digitar o que a gente quer fazer. Então, esse Ctrl 3 ou Command 3 não é para gerar os métodos getters e setters, tá? É um quick access, um acesso rápido. Aqui a gente digita assim, ó, GGAS. O que é o GGAS? São as iniciais de generate, getters and setters. Então, GGAS, viu tanto que é rápido? Ó, Command 3, GGAS. Dá um Enter e aí você pode selecionar quais são as propriedades que você quer gerar e gerar os métodos getters e setters. Agora, se você quiser gerar o hashcode equals, a mesma coisa, Ctrl 3 ou Command 3. E aí você vai digitar aqui GHCAE, ou seja, Generate Hashcode and Equals. GHCAE. Beleza? Dá um Enter e você seleciona aqui qual que é a propriedade que você quer que leve em consideração na hora de gerar o hashcode equals.
Vou selecionar só o ID, generate, beleza, gerou aqui os métodos hashcode equals para a gente também, tá? Agora, se você quiser gerar um construtor, você pode digitar, então, Command 3 ou Ctrl 3 também, GCUF, Generate Constructor Using Fields. Então, GCUF, ele vai abrir aqui, né, a telinha aqui para você gerar o construtor baseado nos campos. Quais campos? Né? Quais propriedades você quer? Você já vem selecionado tudo? Posso selecionar apenas algumas? Vamos selecionar tudo aqui. Generate. Ele gera, então, um construtor com aquelas propriedades. Vou dar um Ctrl Z, porque eu não vou deixar nenhum construtor aqui nessa classe, tá? Então, veja que esse Command 3 ou Ctrl 3, ele serve para muitas coisas, né? Porque é um acesso rápido, e nesse acesso rápido você pode encontrar várias coisas úteis aqui para você, tá? Um outro atalho bem simples, mas interessante, é o comentário, você adicionar um comentário de linha. Então, por exemplo, eu quero comentar essa linha, basta eu estar na linha e dar um Command barra no Mac ou Ctrl barra no Windows Linux. Olha só, dei um Command barra aqui. E se eu quiser tirar esse comentário, estando na linha comentada, Command barra ou Ctrl barra também. Olha só. Então, eu coloco e tiro o comentário de linha. Se eu tiver com mais de uma linha selecionada, eu posso também dar o Command ou Ctrl barra e eu coloco e tiro os comentários de uma forma muito simples, tá? Mais um atalho é muito útil, é o mover linha. Eu já usei ele aqui porque eu tenho o hábito de usar ele, então mesmo que eu não queira, antes de explicar ele, eu já usei com certeza, que é o mover linha. Então, como que é o mover linha? Você segura a tecla no Linux e Windows, segura a tecla Alt e vai e clica na setinha para cima ou na setinha para baixo. Aqui no Mac, eu vou segurar a tecla Option e vou setinha para cima ou setinha para baixo. Tá vendo que eu movo a linha para onde eu quero, ó, a linha inteira? Então isso aqui evita a gente ter que, por exemplo, vem aqui, seleciona a linha inteira, dá um Ctrl X, aí eu vou para onde eu quero. Olha só, vou para o final, dou um Enter, Command V, né, no caso. Enfim, facilita bastante a gente ter essa opção de segura o Alt ou segura o Option, dependendo do sistema operacional, e vai para cima e para baixo. Você pode mover também um trecho inteiro. Ó, seleciona o trecho e vai, segura a tecla Option Alt e vai para onde você quiser. Tá vendo? Isso eu tenho muito costume bem grande assim, de usar esse atalho, me ajuda bastante. Agora um outro, para você duplicar a linha. Supondo que você queira duplicar essa linha aqui. Você poderia, né? Seleciona tudo, copia, vem aqui e cola. Mas se você quiser duplicar de uma forma mais simples, você pode usar o atalho. Olha só, Windows e Linux. Você vai digitar aí o Ctrl, Alt e a seta para cima ou a seta para baixo. Depende para onde você quer copiar isso. No Mac é Command, Option, seta para cima ou para baixo. Por exemplo, Command, Option, seta para baixo. Duplicou, tá vendo? Ó, de novo. Então, se eu quiser ir duplicando o código, linha, eu posso fazer isso, tá? Vou apagar tudo aqui. Bom, e remover linha, né? Inclusive, acho que eu acabei de usar, porque também tem esse hábito. Remover linha é o Ctrl D, Windows e Linux, ou Command D. Olha só, quero remover essa linha. Command D. Removi a linha completamente. Inclusive, trecho de código. Quero remover esse trecho de código. Command D também remove. Tá? Porque se eu não usasse um atalho, eu faria assim, né? Seleciono tudo, excluo, vem aqui, excluo. Tá vendo quantas teclas eu tive que digitar, né? Que teclar aqui? Com o Command ou Ctrl D, apenas um atalho já remove a linha completamente para a gente. Agora vamos entrar na categoria refatoração. Nós vamos ver alguns atalhos aqui para refatoração de código. Quando eu falo refatoração, é quando a gente quer fazer alguma modificação no código, mas de forma que isso não impacte em nada que está já funcionando, né? Por exemplo, se eu quiser alterar aqui o nome dessa variável cliente existente, supondo que eu vou mudar aqui para cliente que já existe. Quero mudar o nome dessa variável para cliente que já existe. Então, vou lá, ó, cliente que já existe, né? Só para ficar claro o que eu estou dizendo de refatoração. Veja, eu terei o nome da variável aqui, porém essa variável já estava sendo usada em outros locais, e aí o código quebra. Então, quando a gente faz a refatoração, a IDE ela permite que a gente faça de tal forma, indicando para ela que a gente quer uma refatoração, de forma que a ferramenta vai
fazer as modificações necessárias para que o código continue funcionando. Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Ao invés de renomear a variável simplesmente alterando, nós vamos usar o atalho aqui, ó, Windows e Linux, Alt, Shift e R. E no Mac, Command, Option e R. Então, em cima do local que a gente quer refatorar, vou digitar aqui Command, Option e R ou Alt, Shift e R. Veja que aparece aqui uma seleção no nome inteiro, cliente existente, não só aqui, mas aparece aqui embaixo e aqui também. Então, tudo que a gente digitar aqui, ó, vai sendo replicado para baixo, tá vendo? Cliente que já existe. Olha que interessante. Agora eu vou dar um Enter. Quando eu der um Enter, ele vai realmente alterar o código e compilar. Tá vendo? Funcionou certinho. Vou fazer de novo. Command Shift R ou Alt Shift R. Cliente existente. Legal, né? E o mais legal é que você não precisa fazer isso apenas com o código que você está vendo aqui na classe. Você pode fazer essa refatoração que vai impactar o projeto inteiro e ele vai refatorar o projeto inteiro onde estiver sendo usado, né? Por exemplo, o cliente aqui. Cliente, se eu fizer um Command Shift, Command Option R aqui e eu alterar de cliente para consumidor, veja que ele não vai alterar apenas aqui na minha classe. Quando eu der um Enter aqui, ele vai alterar em todos os projetos. Inclusive o nome desse arquivo cliente.java ele vai alterar. Vou dar um Enter aqui para você ver. Olha só, alterou o nome do arquivo para consumidor.java e todos os outros locais, controladores, tudo que estava sendo usado, cliente, ele alterou para consumidor, o tipo, né, o nome da classe. Deixa eu voltar para cliente aqui, porque aqui é um cliente, a gente chama de cliente mesmo, tá? Um outro atalho de refatoração é a extração de um método. Então, quando você está escrevendo aqui, por exemplo, o método salvar, e de repente você vê que você poderia extrair algum trecho de código aqui em um método privado. Por exemplo, esse trechinho aqui. Não quero dizer que precisaria fazer isso não, tá? Mas só para você entender. Vamos supor que eu queira extrair isso aqui, ó. Esse if aqui eu quero deixar num método privado à parte aqui dentro dessa classe. Então eu posso fazer a seleção e digitar aqui o atalho Linux e Windows, Alt, Shift e M. E no Mac, Command, Option e M. E ele vai abrir aqui o Extract Method para você extrair o método. Vou chamar de, que é uma validação de cliente existente, vou chamar assim de validar cliente existente, certo? E quando eu der um OK, veja, ele substituiu aquele trecho de código pela chamada de um método privado, validar cliente existente, passando já os argumentos necessários, e criou um método privado aqui embaixo, ó, validar cliente existente, com o if aqui dentro, tá vendo? Ele recebe como argumento o que ele precisa. Vou dar um Ctrl Z, isso aqui é bem interessante também, senão você teria que digitar aqui o método private void, ter que digitar o nome do método, colocar os argumentos, depois pegar isso aqui, colar, chamar, ia dar muito mais trabalho, né? Então, ok. Agora, nós vamos ver atalhos de visualização, atalhos de navegação. O primeiro atalho é o expandir a view. Cada quadrinho desse que a gente está vendo é o que a gente chama de view, tá? Package Explorer é uma view, aqui é uma outra view. Então eu quero expandir ela, eu dou um Ctrl M. Em todos os sistemas operacionais, Ctrl M, ó, ele habilita e volta, tá? Ctrl M para habilitar, para expandir, e para voltar, Ctrl M novamente. Se eu estiver aqui no Package Explorer, se eu der um Ctrl M, ele expande e volta o Package Explorer. Então, a view que você está aberta, você pode dar o Ctrl M, ele vai expandir e voltar. Tem um outro atalho bem simples para aumentar e diminuir o tamanho de fonte. Esse eu uso bastante, porque como eu gravo aulas, a gente tem vários cursos aqui na AlgaWorks, eu uso bastante para aumentar o tamanho de fonte. No dia a dia, claro, eu não trabalho com esse tamanho de fonte aqui, as minhas vistas ainda são boas, tá? Mas eu uso bastante porque os alunos, pode ter algum aluno que precisa de uma fonte um pouco maior para visualizar melhor, né? Então, eu sempre aumento quando vou gravar a aula. Mas, olha só, com Command menos ou Ctrl menos, você diminui o tamanho da fonte. E Command mais ou Ctrl mais, você aumenta o tamanho da fonte, certo? Então, um comando bem útil, principalmente se você faz apresentações. Sempre lembre que tem pessoas que têm problemas nas vistas, né? E que precisam de uma fonte um pouco maior para ficar mais confortável para ele. A gente vai ver agora um outro atalho. Acho que assim tá bom. Deixa eu ver um outro atalho aqui
para fechar a aba. Então, claro, fechar a aba é muito fácil, você pode clicar aqui no X, né? Mas se você quiser usar mais o teclado, você pode digitar Ctrl W, Windows e Linux, ou Command W para fechar a aba. Então, Command W, você fecha a aba, tá? Deixa eu abrir aqui mais, porque nós vamos ver agora um outro atalho para fechar todas as abas. Se a gente quiser fechar todas as abas abertas, a gente digita no Linux e Windows Ctrl Shift W, ou no Mac Command Shift W, fecha todas as abas que estavam abertas, beleza? Vou abrir de novo aqui várias classes. Se a gente quiser navegar nas abas, de novo, com o mouse é muito fácil clicando, né? Você pode também digitar aqui Ctrl, Windows e Linux, Ctrl Shift W, ou no Mac voltando aí, porque isso aí é o que a gente acabou de ver para fechar as abas. Você quer navegar, é Ctrl E, no Windows e Linux. E no Mac é Command E. Command E, aí ele vai te mostrar aqui quais são as abas abertas. Você seleciona com a setinha e dá um Enter. E ele vai, Command E de novo, e ele vai para a aba que você quiser. Tá vendo? Uma forma fácil, então, caso você não tenha acesso ao mouse fácil, ou se você acha que vai ser mais rápido sem tirar a mão do teclado para ir para o mouse, você pode usar esse tipo de navegação, tá? E esse, inclusive, é um que eu não tenho tanto hábito, porque o meu mouse está sempre aqui muito fácil, eu tenho o hábito aqui de usar o mouse para isso aqui, mas é um atalho bem interessante também, se você conseguir pegar esse hábito. Bom, tem um outro atalho de navegação aqui, muito interessante, que é para você acessar o código fonte de alguma classe. Esse eu uso bastante. Por exemplo, eu estou aqui na classe, vou fechar isso aqui, estou aqui na classe Cadastro Cliente Service, e eu quero navegar para a classe cliente, eu quero acessar o código fonte do cliente. Ao invés de procurar no projeto, às vezes nem é tão rápido assim para você procurar na estrutura de pacotes do projeto, né? Ao invés de vir aqui procurar e clicar, você pode apenas segurar a tecla Ctrl ou Command, se for no Mac, e ele vai criar um link, tá vendo? Aí você clica e você vai abrir aqui a implementação, a declaração, no caso, né, desse tipo. Tá vendo? Então, estou aqui na classe cliente. Se eu quiser aqui no repositório, olha só, já vou direto para o código-fonte do repositório. Tá vendo? Isso aqui é muito útil, eu uso bastante também, tá? E tem um outro atalho que é para você acessar a estrutura da classe, é o que a gente chama de Quick Outline. Então, se eu estou aqui nessa classe, se eu digitar aqui Ctrl O ou Command O no Mac, Command O, a gente vê aqui o outline, a gente vê aqui a estrutura da classe. Então, todas as propriedades, todos os membros, né? Todas as propriedades, todos os métodos, e aí a gente pode acessar exatamente, tá vendo? Dei um Enter, selecionei, dei um Enter e foi para o método excluir. Então, se a sua classe tiver muitos membros, muitos métodos, claro que é algo que você tem que tomar cuidado, né? Que se a classe tem métodos demais, talvez tenha alguma coisa de errada com ela, mas acontece. E se ela tem muitos membros, você pode navegar, encontrar as coisas de forma mais fácil, usando então esse atalho, tá? Do Command ou Ctrl O. Olha só que interessante. Essa aqui, inclusive, tem os getter setters, né? Então, além das propriedades, você pode eu quero ir lá no hashcode. Você vai direto lá no hashcode. Eu uso bastante isso aqui também. Um outro atalho que eu uso bastante é para a gente ver a hierarquia de um determinado tipo. Então, por exemplo, aqui, deixa eu entrar na Client Repository. Eu quero saber quais são os tipos que implementam essa interface aqui, ou que se estendem, né? Estendem essa interface JPA Repository. Então, eu vou digitar aqui Ctrl T, o Windows e Linux, tá? Ctrl T, ou Command T no Mac. Vou digitar então Command T aqui. Veja que nós temos aqui a hierarquia a partir do JPA Repository, quem é que estende essa interface ou que implementa essa interface. Então, nós conseguimos ver aqui todas as interfaces que estendem ou todas as classes que implementam, de certa forma, essa interface JPA Repository. Isso é muito útil também quando a gente está entendendo, né, a estrutura de uma determinada classe, né, de onde, ou de uma interface, né, quem é que implementa essa interface. Por exemplo, a gente quer uma implementação, a gente quer uma instância de JPA Repository, a gente quer saber quem é que implementa isso aqui, né, ou quem é que estende isso aqui. Então, Command T ou Ctrl T é muito útil, eu uso bastante também. Outro atalho que é para a gente localizar uma classe no nosso workspace. Então, imagina o seguinte, nós temos aqui centenas ou milhares de classes e talvez fique difícil a gente ficar navegando e procurando exatamente onde está. Às vezes a gente nem lembra direito. Então, se você quer ir direto a
ao código-fonte de uma determinada classe, você digita Ctrl+Shift+T ou no Mac Command+Shift+T. Vai abrir essa telinha aqui, OpenType, e você vai fazer uma pesquisa aqui. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa aqui de status, ordem, serviço, dou Enter e eu já abro aqui então o código-fonte dessa numeração status, ordem, serviço, tá? Então, Command+Shift+T ou Ctrl+Shift+T, você faz uma pesquisa aqui no seu workspace completo, tá? Todas as classes, todas as enumerações, todas as interfaces, todos os tipos, na verdade, porque é OpenType, né? Todos os tipos você pode, então, fazer a consulta aqui, encontrar, dar um Enter e ele já vai para o código-fonte, beleza? Agora, um outro tipo parecido com esse, outro atalho, na verdade, parecido com esse, é o Ctrl+Shift+R ou Command+Shift+R no Mac. Para que serve ele? Ó? Ele é um Open Resource, né? Ou seja, recursos, né? Ele vai localizar recursos. Ele procura também classes, tá? Se eu colocar aqui status, ordem e serviço, ele vai procurar, mas veja que agora ele até trouxe aqui a extensão .java, porque na verdade ele está procurando recursos, arquivos. O legal dele é que você pode procurar arquivos mesmo, tipo Application Properties. Você consegue então buscar o Application Properties. Já no outro, que é o OpenType, né, que é o Command+Shift+T, você não consegue achar o Application Properties, tá vendo? Somente no Command ou no Ctrl+Shift+R, né, que você vai buscar um recurso que você consegue procurar um arquivo, tá? Que está dentro do seu workspace também, claro. Uma coisa interessante, deixa eu ver aqui agora para te mostrar um outro atalho, que é você navegar entre os warnings ou os erros. Vamos criar aqui, simular aqui, tá? Eu vou colocar assim, vou criar aqui mais um tipo aqui, mais uma variável aqui, cliente 2, vou colocar null mesmo, e mais um aqui, vou colocar assim, long id 2, beleza? Bom, independente se seja warning, que é quando aparece amarelo assim, ou erro, quando aparece em vermelhinho, tá? Independente disso, o atalho que eu vou te mostrar, ele navega em todos os avisos, em todos os erros da sua classe. Você vai usar então o Ctrl ponto ou Command ponto, vou no caso aqui usar Command ponto, e ele vai, olha só, navegando, tá vendo? Ó, em todos os erros ou avisos. Isso você vai para frente. Se você quer ir para frente, é Command ponto. Se você quer ir para trás, é no Windows e Linux, Ctrl vírgula. Aí já tem uma diferença no Mac, que é Command Shift ponto, para ir para trás. No meu caso, que eu estou usando o Mac, Command Shift ponto, eu vou para trás, ó. Voltei para trás. Voltei, tá vendo? Já no Windows Linux seria Ctrl vírgula, tá? Ó, então aqui, ó, vou para frente, para trás, certo? Uma forma então de navegar por atalho nos warnings e nos erros também. Então beleza, agora alguns atalhos diversos, né? Tem um bem simples que é Ctrl N ou Command N para você abrir aqui a telinha de novo, criar um novo alguma coisa, né? Pode ser uma nova classe, pode ser um novo arquivo, pode ser um novo projeto Maven, enfim. Ctrl N ou Command N é para você criar uma nova coisa, tá? Agora um outro atalho é para a gente rodar uma aplicação Spring Boot. Essa aqui é uma aplicação Spring Boot, mas antes deixa eu só dar um Ctrl Z aqui para voltar esse código, beleza? Vamos imaginar que eu queira rodar essa aplicação Spring Boot. Poderia vir aqui no Boot Dashboard, né, iniciar ela por aqui, beleza? Mas se eu quiser por atalho, eu digito então Alt Shift X no Windows ou no Linux, Alt Shift X, ou no Mac Option Shift X. Só que não é só isso, tá? Option Shift X. Agora eu vou digitar a letra B. Tá vendo que abre aqui do lado direito uma listinha? Então eu vou digitar a letra B para habilitar, para ativar essa segunda opção, que é Run Spring Boot App. Vou digitar a letra B. E ele vai rodar então a nossa aplicação aqui normalmente. Eu vou parar, que eu não sei nem se o banco de dados está levantado. Foi só para te mostrar aqui. Então, Alt Shift X e depois o B, ou Option Shift X e depois o B, roda uma aplicação Spring Boot, tá? Agora, o atalho dos atalhos. Interessante, né? Atalho dos atalhos. Se você digitar Ctrl Shift L ou no Mac Command Shift L, você tem aqui uma lista dos atalhos que estão registrados aqui na sua IDE que você pode usar. Então, se você quiser consultar aqui, como se fosse uma documentação de atalhos, né? Você tem então o Ctrl Shift L ou Command Shift L para ter essa lista de atalhos.
beleza? Bom, e não acabou não, agora eu vou te mostrar alguns templates de código, né? Alguns modelos de código. Se você acessar aqui as preferências do Eclipse, deixa eu entrar aqui em Java, Editor Templates. A gente tem aqui vários templates, você pode criar o seu próprio, inclusive, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos procurar aqui um chamado main, ó. Nós temos um template aqui, esse aqui, main. Então quer dizer que se a gente digitar main em alguma parte do nosso código, num arquivo .java, né, sem digitar o main, ele vai escrever todo esse código aqui para a gente. Então é como se fosse um snippet, né, ou seja, um trecho de código onde a gente digita uma pequena palavrinha e ele gera mais código para a gente. Quer ver? Vamos testar aqui algumas coisas. Sei lá, vamos aqui na classe cliente, tá? Se eu digitar aqui main e Ctrl espaço, ele vai sugerir usar o template do main method aqui. Então eu vou dar um enter, veja que ele gerou para mim o main. Da mesma forma, se eu fizer aqui o sysout, dar um Ctrl espaço, ele vai me sugerir também usar o template sysout, que é para gerar um system out println. Se eu fizer um if Ctrl espaço, veja que também tem um template aqui, ó, que vai gerar esse if condição e abrindo o bloco. Olha só, e aqui eu coloco a condição que eu quero colocar, tá? Se eu coloco um if else, Ctrl espaço, ele gera também o código para mim, né, com if e com else. Por exemplo, também tem o try catch. Se você quiser ver todos, vai lá nas preferências que eu acabei de te mostrar. Lá está cadastrado todos e você pode cadastrar novos que você usa e que não tem ainda, tá? Aqui, ó, try catch. Ele também, não precisa nem digitar tudo, tá vendo? Só o try catch, ele já consegue encontrar um template de código aqui, né? Um bloco de código para ele gerar, tá vendo? E aí eu coloco aqui qual que é a minha exception aqui. Ele já colocou o cursor, inclusive, além de gerar o bloco de código, ele já colocou o cursor exatamente onde geralmente a gente precisa alterar, que é, no caso aqui, o nome da exception. Legal, né? Muito bem, agora uma dica bem legal também é você desabilitar o corretor ortográfico. Eu não sei se o meu está habilitado aqui, deixa eu ver aqui, teste ABC. Não, o meu está habilitado sim. Acontece que ele começa a dizer que a gente está escrevendo errado, mas na verdade o corretor ortográfico dele, por padrão, ele está em inglês. E eu nem sei se tem para português, e eu não me importo tanto com isso aqui na hora de codificar. Não que eu não me importe de escrever corretamente português, não é isso, eu acho que isso é muito importante. Mas os comentários aqui, eu não quero que ele fique me falando o que eu estou escrevendo errado em inglês. No caso, muitas vezes os comentários são em português mesmo, né? Dependendo de para quem você está programando. Então, eu não quero que ele fale isso para mim. Ó. Aqui é só simplesmente falando que a palavra teste não existe. Claro, porque o corretor ortográfico dele é em inglês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em preferências, aqui em General, cadê? Editors, Text Editors, depois Spelling, e vou clicar aqui para desabilitar o Enable Spell Checking. Não, eu quero desabilitar o Spell Checking. Então, a revisão ortográfica eu não quero. Ele tem aqui o dicionário em inglês dos Estados Unidos, mas não tem em português. Talvez até exista, mas eu nunca procurei saber se a gente consegue, se existe algum aqui, um User Defined, né, um dicionário para português, mas você pode pesquisar, provavelmente já existe, se você quiser. Mas eu vou desabilitar porque geralmente eu prefiro assim, ó, para ficar mais bonitinho, sem ele estar me avisando que eu estou escrevendo errado, justamente porque eu estou escrevendo em português e ele acha que eu estou querendo escrever em inglês. Bom, eu acredito que com esse conjunto de atalhos e configurações e dicas que eu te dei aqui para você configurar seu Eclipse, você vai já conseguir ter uma produtividade mais alta, porque você vai digitar código mais rápido, né? Mas você precisa implantar isso aos poucos, não tenta decorar todos os atalhos, porque é muito difícil, tá? Talvez seja até impossível. Vai colocando no seu hábito diário, começa a usar um atalho, daqui a pouco você vai ver que você não vai nem pensar para usar isso aí. É automático, é igual você dirigir, trocar as marchas de um carro, você não pensa para isso, tá? Mesma coisa para os atalhos. Então não fica triste se você, não consigo lembrar disso tudo. É normal. Eu mesmo, como já falei, em alguns atalhos eu ainda não consegui implantar no meu hábito do dia a dia, tá?
Muitos desses aqui eu já uso sim, mas alguns ainda não consegui implantar no hábito, como hábito do meu dia a dia. Então vai fazendo isso aos poucos, beleza? Agora me fala aí, faltou algum atalho? Não faltou, né? Mas tem mais algum atalho, alguma dica que você gostaria de dar aí para a comunidade que você usa e que é muito bom para você? Com certeza tem muitos outros que eu não falei aqui. Então, se você puder compartilhar, compartilha aí, vai ser bem legal a gente trocar essas experiências, beleza? É isso aí, te vejo então no próximo vídeo.